Imagine descobrir que toda a sua vida você adorou de forma errada e que existe um código secreto escondido em Levítico 7 que revela por que suas orações parecem não ser ouvidas. Você já se perguntou por que às vezes sente que suas orações não chegam ao céu? Por que sua adoração parece vazia, sem poder, como se houvesse uma barreira invisível entre você e Deus? A resposta pode estar no capítulo mais técnico e aparentemente irrelevante da Bíblia, Levítico 7. Este não é apenas um capítulo sobre sacrifícios antigos. É um manual codificado que revela exatamente o que torna uma adoração aceita ou rejeitada por Deus. E o que você está prestes a descobrir pode transformar completamente sua vida espiritual. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente quais são os códigos secretos da adoração poderosa, por que algumas orações são respondidas imediatamente enquanto outras parecem ser ignoradas, e como aplicar princípios milenares que garantem que sua adoração seja não apenas ouvida, mas que mova o coração de Deus. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo quer revelar algo profundo sobre sua vida de adoração. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque vamos mergulhar em segredos bíblicos que podem revolucionar sua caminhada com Deus. Vamos começar com uma pergunta perturbadora. Você sabia que Deus pode rejeitar a adoração? Não estou falando de pecado óbvio ou rebeldia. Estou falando de pessoas sinceras, bem-intencionadas, que adoram com o coração, mas de forma incorreta, segundo os padrões divinos revelados em Levítico 7. Para entender isso, precisamos voltar aproximadamente 3.500 anos no tempo, quando Israel estava no deserto do Sinai. Deus havia acabado de dar a lei a Moisés e entre todas as instruções sobre vida civil, moral e cerimonial, ele dedicou capítulos inteiros aos sacrifícios. Por quê? Porque a adoração não é algo casual ou improvisado. Existe uma ciência divina por trás dela. Levítico 7 apresenta 3 tipos específicos de ofertas que revelam 3 códigos fundamentais da adoração aceita. Primeiro, a oferta pela culpa, que nos ensina o código da responsabilidade. Segundo, a oferta de comunhão, que revela o código da intimidade. E terceiro, a oferta de gratidão, que contém o código da multiplicação. O código da responsabilidade aparece nos primeiros versículos. A oferta pela culpa não era opcional quando alguém pecava contra o próximo. Era obrigatória e tinha que seguir um protocolo específico. O animal deveria ser perfeito, o sangue derramado de forma correta e a gordura queimada completamente. Isso nos revela algo profundo. Deus não aceita a adoração de quem não assume responsabilidade pelos seus atos. Quantas pessoas hoje tentam adorar a Deus enquanto carregam culpas não resolvidas, mágoas não perdoadas ou relacionamentos quebrados que elas poderiam restaurar? Levítico 7 nos ensina que este tipo de adoração é rejeitada na origem. O código da intimidade emerge das ofertas de comunhão. Aqui temos algo fascinante. Parte da carne era queimada para Deus, parte era dada aos sacerdotes, e parte era comida pela própria família que ofereceu o sacrifício. Era literalmente uma refeição compartilhada com Deus. Isso revela que a adoração verdadeira não é performance, é intimidade. É sentar à mesa com o Criador do universo. Mas o código mais poderoso é o da multiplicação, encontrado nas ofertas de gratidão. Estas ofertas tinham uma característica única. Vinham acompanhadas de pães, bolos e oblações variadas. Era como se a gratidão se multiplicasse em formas diferentes de expressão. E aqui descobrimos um segredo que mudará sua vida de oração. Gratidão genuína é o único tipo de adoração que Deus nunca rejeita. Agora, como identificar se sua adoração segue esses códigos? Primeiro, examine sua responsabilidade.
Há relacionamentos quebrados que você pode restaurar. Há pedidos de perdão que você precisa fazer. Segundo, avalie sua intimidade com Deus. Você adora porque tem que adorar ou porque genuinamente deseja estar com Ele. Terceiro, meça sua gratidão. Suas orações são listas de pedidos ou celebrações do que Deus já fez. Mas existe um detalhe, em Levítico 7:18, que mudará completamente sua forma de ver a adoração, algo que a maioria dos cristãos ignora completamente. O versículo 18 contém uma das declarações mais perturbadoras de toda a Bíblia sobre adoração. Se da carne do sacrifício da sua oferta pacífica se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputada. Coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. Perceba a linguagem abominável. Esta é a mesma palavra usada para descrever práticas ocultistas e idolatria. Mas aqui está sendo aplicada a um sacrifício oferecido corretamente, com o animal correto, no lugar correto, pela pessoa correta. O que o tornou abominável? O tempo. A carne que deveria ter sido consumida no primeiro ou segundo dia tornou-se corrupta no terceiro dia. E aqui descobrimos um princípio aterrorizante. Deus pode rejeitar a adoração correta oferecida no tempo errado. Para entender a profundidade disso, precisamos mergulhar no contexto histórico. No sistema sacrificial hebraico, o tempo não era apenas uma questão prática, era uma questão espiritual. Cada sacrifício tinha um prazo específico porque representava a resposta imediata de Deus à obediência imediata do homem. Quando alguém oferecia um sacrifício de comunhão, tinha 48 horas para consumir a carne. Se deixasse para o terceiro dia, não importava o quanto fosse sincero, não importava se estava ocupado com outras coisas importantes, não importava se tinha uma justificativa válida. A adoração se tornava abominação. Isso nos revela algo chocante sobre a natureza de Deus. Ele valoriza mais a obediência no tempo certo do que a conveniência humana. Quantas vezes deixamos nossa adoração para depois? Quantas vezes Deus fala conosco para orarmos por alguém, para jejuarmos por uma situação, para tomarmos uma atitude de adoração, e nós adiamos? A ciência moderna descobriu algo fascinante sobre decomposição. No terceiro dia após a morte, bactérias específicas começam a proliferar na carne, produzindo toxinas que podem ser letais. Deus não estava sendo arbitrário em Levítico 7:18. Ele estava protegendo seu povo de morte física, enquanto ensinava uma lição sobre morte espiritual. Adoração atrasada é adoração contaminada. Não porque Deus seja impaciente, mas porque o tempo é um componente intrínseco da obediência. Quando Deus nos chama para adorar, e nós respondemos no nosso tempo, não no tempo dele, nossa adoração perde seu poder transformador. Mas como identificar se sua adoração está atrasada nos termos de Levítico 7? Primeiro, observe os impulsos do Espírito Santo. Quando você sente vontade de orar, de adorar, de jejuar, de dar, quanto tempo você leva para obedecer? Segundo, examine sua disciplina espiritual. Você adora quando é conveniente ou você cria conveniência para adorar? Terceiro, analise sua responsividade. Quando Deus fala através da pregação, da leitura bíblica ou da oração, você age imediatamente ou arquiva a informação para depois? A adoração vencida tem sinais específicos. Parece mecânica, não produz transformação, deixa você vazio em vez de renovado e raramente resulta em respostas de oração perceptíveis. Se sua vida de adoração tem essas características, pode ser que você esteja oferecendo sacrifícios do terceiro dia. Mas o versículo 20 revela algo ainda mais perturbador sobre quem adora de forma impura. Levítico 7, 20 e 21 contém uma das declarações mais severas de toda a Escritura sobre adoração incorreta.
Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, essa pessoa será eliminada do seu povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou animal imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, essa pessoa será eliminada do seu povo. A frase eliminada do seu povo não se refere apenas à excomunhão social. No contexto hebraico, significava morte espiritual, separação completa da presença e proteção de Deus. Era como se a pessoa deixasse de existir no plano espiritual. Isso nos confronta com uma realidade aterrorizante. Existe uma forma de adorar que resulta em morte espiritual. Não estamos falando de pessoas que rejeitam a Deus ou vivem em pecado deliberado. Estamos falando de pessoas que participam de atos de adoração enquanto carregam impurezas específicas. O texto menciona 3 tipos de impureza que tornam a adoração letal: imundícia humana, animal imundo e qualquer abominação imunda. Cada uma dessas categorias representa um tipo diferente de contaminação espiritual que pode transformar a adoração em maldição. A imundícia de homem referia-se a fluidos corporais, doenças de pele e contato com morte. Mas no nível espiritual, representa nossa natureza carnal não crucificada. Quando tentamos adorar a Deus com nossa carne não mortificada, com nossos desejos egoístas disfarçados de espiritualidade, com nossa natureza pecaminosa maquiada de religiosidade, nossa adoração se torna perigosa. Quantas pessoas hoje adoram para se sentirem melhor consigo mesmas, para impressionar outros, para negociar com Deus ou para aliviar culpa sem verdadeiro arrependimento? Este tipo de adoração carnal pode resultar no que Levítico chama de eliminação espiritual. O animal imundo representava tudo aquilo que Deus havia proibido como alimento. No contexto espiritual, representa aquilo com que alimentamos nossa alma: entretenimento imundo, relacionamentos tóxicos, pensamentos impuros, ambições carnais. Quando nossa dieta espiritual está contaminada, nossa adoração se torna veneno. Mas a categoria mais perigosa é qualquer abominação imunda. Esta expressão abrange práticas ocultas, idolatria sutil e sincretismo religioso. Inclui pessoas que misturam a adoração cristã com simpatias, superstições, horóscopo ou qualquer forma de busca espiritual fora de Cristo. A história registra casos específicos de israelitas que morreram por violarem essas leis de adoração. Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram consumidos por fogo divino por oferecerem fogo estranho perante o Senhor. Uzá morreu instantaneamente por tocar a arca da aliança, mesmo tentando protegê-la. Estas não eram pessoas más, eram pessoas que adoraram de forma incorreta. No Novo Testamento, Paulo alerta que alguns coríntios ficaram doentes e morreram por participarem da ceia do Senhor de maneira indigna. Isso prova que o princípio de Levítico 7 ainda está ativo. Adoração impura pode resultar em morte. Mas como purificar nossa adoração antes que seja tarde demais? Primeiro, examine suas motivações. Por que você adora? Para receber algo ou para dar algo? Segundo, purifique sua dieta espiritual. Com que você tem alimentado sua alma nas últimas semanas? Terceiro, renuncie qualquer prática espiritual que não seja exclusivamente cristã. Quarto, mortifique sua carne através do jejum e oração. Quinto, confesse e abandone todo pecado conhecido. O processo de purificação não é opcional. É questão de vida ou morte espiritual. Mas a boa notícia é que Levítico 7 também revela o segredo de como garantir que sua adoração seja não apenas aceita, mas poderosa. Levítico 7, 11 e 15 contém o código mais extraordinário da Bíblia sobre a adoração garantidamente aceita.
E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos ázimos amassados com azeite e coscorões ázimos untados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão de flor de farinha frita. Perceba algo fascinante. Quando se tratava de ofertas de gratidão e louvor, o protocolo mudava completamente. Não, havia uma única forma de expressar gratidão, mas múltiplas: bolos ázimos, coscorões untados, bolos de flor de farinha. Era como se Deus quisesse que a gratidão se manifestasse em toda a sua criatividade e abundância. Mas o detalhe mais impressionante está no versículo 15. E a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no mesmo dia em que for oferecida. Nada se deixará dela até pela manhã. Enquanto outros sacrifícios podiam ser consumidos em 2 dias, o sacrifício de gratidão tinha que ser consumido imediatamente. Por quê? Porque gratidão verdadeira é espontânea, imediata, e não pode ser adiada. Você não agenda gratidão, você a expressa no momento em que reconhece a bondade de Deus. Aqui descobrimos o segredo mais poderoso de toda a Bíblia sobre adoração. Gratidão genuína é o único tipo de adoração que Deus nunca rejeita, nunca questiona e sempre multiplica. Para entender como isso funcionava na prática, imagine uma família israelita que decidisse oferecer um sacrifício de gratidão. Eles tinham que matar o animal, preparar múltiplos tipos de pães, convidar parentes e vizinhos e consumir tudo em um dia. Era literalmente uma festa. Era a celebração pública da bondade de Deus. Isso nos revela algo revolucionário sobre a natureza da gratidão. Ela é contagiosa, comunitária e abundante. Quando você é genuinamente grato a Deus, não consegue guardar para si mesmo. Você precisa contar para alguém, precisa celebrar, precisa extravasar. A ciência moderna confirma que gratidão tem poder transformador. Estudos mostram que pessoas gratas têm melhor saúde física, relacionamentos mais sólidos, maior resiliência emocional e até maior longevidade. Mas Levítico 7 revela que gratidão também tem poder sobrenatural. O ritual específico da oferta de gratidão criava uma atmosfera espiritual onde Deus se manifestava de forma especial. O texto hebraico sugere que estas ofertas criavam uma espécie de portal onde a presença divina se intensificava. Era a adoração que Deus não apenas aceitava, mas na qual ele participava ativamente. Como aplicar isso hoje? Primeiro, transforme sua lista de pedidos em lista de gratidão. Antes de pedir qualquer coisa a Deus, passe pelo menos 5 minutos agradecendo pelo que ele já fez. Segundo, torne sua gratidão pública. Conte para outras pessoas o que Deus tem feito em sua vida. Terceiro, seja específico em sua gratidão. Em vez de agradecer por tudo, agradeça por coisas específicas que aconteceram nas últimas 24 horas. Mas existe uma dimensão ainda mais profunda da gratidão revelada em Levítico 7. O sacrifício de gratidão tinha que incluir pão levedado, junto com os pães ázimos. Isso era único, pois normalmente fermento era proibido nas ofertas. Por que essa exceção? Porque gratidão verdadeira inclui até nossas imperfeições e falhas. Deus quer que sejamos gratos não apenas pelos nossos sucessos, mas também pelas lições aprendidas através de nossos erros, pelas vezes que Ele nos protegeu de nossas próprias tolices, pela graça que nos alcançou em nosso estado imperfeito. Quando você consegue ser grato até pelos seus fracassos, sabendo que Deus os usará para seu bem, sua adoração se torna irresistível ao coração de Deus. Mas existe um último segredo em Levítico 7 que poucos descobriram e que pode mudar completamente seu entendimento sobre adoração e destino. Levítico 7, 37 e 38 contém uma das
Revelações mais extraordinárias de toda a Bíblia sobre o poder da adoração. Esta é a lei do holocausto, da oferta de alimentos, da expiação do pecado, da expiação da culpa, da consagração e do sacrifício pacífico que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. A palavra consagração aqui é a tradução da palavra hebraica miluim, que significa literalmente ordenação ou investidura. Isso significa que cada ato de adoração correta não é apenas uma expressão de fé, mas uma cerimônia de ordenação pessoal. Pense na profundidade disso. Toda vez que você adora a Deus seguindo os princípios corretos, você não está apenas orando ou cantando. Você está sendo investido em uma nova dimensão de autoridade espiritual. Você está sendo ordenado para algo maior. Isso explica por que a adoração correta resulta em transformação de caráter, abertura de portas, quebra de maldições e manifestação de dons espirituais. Não é coincidência, é consequência. Adoração é o processo pelo qual Deus nos promove no reino espiritual. A conexão fica ainda mais clara quando analisamos a sequência dos sacrifícios listados no versículo 37. Começa com o holocausto, que representa entrega total. Continua com oferta de alimentos, que representa provisão. Segue com expiação do pecado e da culpa, que representa purificação. Culmina com consagração e sacrifício pacífico, que representam promoção e comunhão. Esta é a progressão natural de uma vida de adoração. Entrega total leva à provisão divina, que leva à purificação, que leva à promoção espiritual, que resulta em comunhão íntima com Deus. Quantas pessoas estão estagnadas espiritualmente porque pularam etapas nessa progressão? Querem a promoção sem a entrega, a comunhão sem a purificação, a provisão sem o holocausto. Levítico 7 nos ensina que a adoração é um processo progressivo, onde cada nível prepara para o próximo. Mas o segredo mais impressionante está na localização onde essas leis foram dadas. No Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Monte Sinai representa o lugar do encontro com Deus, enquanto o deserto do Sinai representa o lugar da provação. Isso nos revela que a adoração verdadeira acontece na tensão entre revelação e provação, entre o monte da glória e o deserto da dificuldade. Sua capacidade de adorar no deserto, usando os princípios que aprendeu no monte, é o que determina seu destino profético. Pessoas que só conseguem adorar quando estão no monte, quando tudo vai bem, quando sentem a presença de Deus de forma intensa, têm uma adoração limitada. Mas pessoas que aprendem a adorar no deserto, quando nada faz sentido, quando Deus parece silencioso, quando as circunstâncias são contrárias, estas são as pessoas que Deus promove para posições de autoridade espiritual. Sua adoração no deserto é sua ordenação para o palácio. Agora você entende por que Levítico 7 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia para a sua vida espiritual. Ele não fala apenas sobre rituais antigos. Ele revela os códigos eternos que governam a relação entre adoração humana e resposta divina. Vamos recapitular os 4 códigos da adoração aceita que descobrimos. Primeiro, o código da responsabilidade. Deus não aceita a adoração de quem não assume responsabilidade pelos seus atos e relacionamentos. Segundo, o código da intimidade. Adoração verdadeira é comunhão, não performance. Terceiro, o código do timing. Adoração atrasada é adoração contaminada. Quarto, o código da gratidão. Gratidão genuína é o único tipo de adoração que Deus nunca rejeita. Mas além dos códigos, descobrimos
3 realidades que podem revolucionar sua vida espiritual. Adoração impura pode resultar em morte espiritual. Gratidão verdadeira tem poder sobrenatural para transformar circunstâncias. E cada ato de adoração correta é uma cerimônia de promoção no reino de Deus. Agora, como implementar esses segredos imediatamente? Primeiro, faça uma auditoria espiritual da sua vida de adoração usando os 4 códigos. Identifique onde você tem falhado e tome medidas corretivas. Segundo, estabeleça um ritual diário de adoração que inclua todos os elementos: responsabilidade através da confissão, intimidade através da oração contemplativa, timing através da obediência imediata aos impulsos do Espírito e gratidão através do louvor específico. Terceiro, purifique sua adoração, eliminando tudo que pode contaminá-la: motivações egoístas, dieta espiritual impura e práticas sincréticas. Quarto, transforme sua adoração de individual em comunitária, compartilhando suas gratidões e convidando outros para celebrar a bondade de Deus com você. Quinto, prepare-se para adorar tanto no monte quanto no deserto, entendendo que sua fidelidade na adoração durante as dificuldades é o que qualifica você para promoções espirituais. Quando você começar a aplicar os princípios de Levítico 7, vai notar mudanças imediatas. Suas orações terão mais poder, sua adoração produzirá mais transformação, você experimentará mais da presença de Deus e começará a ver portas se abrindo em sua vida de formas sobrenaturais. Mas lembre-se, adoração não é sobre você receber de Deus, é sobre Deus receber de você. Quando sua motivação muda de "o que posso ganhar" para "o que posso dar", você entra na dimensão da adoração que move o coração do Pai. Deixe nos comentários qual desses segredos mais impactou você. Foi a descoberta de que adoração atrasada se torna abominação? A revelação de que gratidão tem poder sobrenatural? Ou a compreensão de que adoração é ordenação? Compartilhe sua reflexão, porque sua experiência pode encorajar outros. E se este vídeo transformou sua compreensão sobre adoração, compartilhe com alguém que você sabe que precisa descobrir esses códigos. Pode ser que Deus use você para revolucionar a vida espiritual de outra pessoa. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque no próximo vídeo, vamos mergulhar em Levítico 8, onde descobriremos os mistérios da unção e por que algumas pessoas são ungidas para a liderança, enquanto outras permanecem na multidão. Você vai descobrir os segredos da cerimônia de consagração de Arão e seus filhos e como aplicar esses princípios para ser ungido para seu destino profético. Levítico 8 contém revelações ainda mais surpreendentes sobre como Deus escolhe, prepara e unge pessoas para posições de autoridade espiritual. E tem um detalhe no processo de consagração que vai chocar você sobre o preço da unção verdadeira. Até o próximo vídeo. Pratique os códigos de Levítico 7 e prepare-se para ser transformado pelo poder da adoração aceita. Que Deus abençoe sua jornada de descoberta dos segredos bíblicos que podem revolucionar sua vida.